Olá, gente. Hoje a gente vai estudar uma parte da filosofia que chama fenomenologia, e em especial a versão de um francês chamado Maurice Merleau-Ponty a respeito da fenomenologia. A relação que esse filósofo francês do século XX, né, contemporâneo, estabeleceu entre a fenomenologia e a nossa percepção. E a corporeidade, ou seja, o corpo, né, que não necessariamente um corpo humano, mas o corpo que transmite a informação para que nós construímos, para que nós construamos o nosso conhecimento. Veja, gente, primeira coisa, a gente vai ter que entender o que é fenomenologia. A fenomenologia, que nasceu com Husserl, né, acho que foi com Husserl, propõe o estudo dos fenômenos, né, dos acontecimentos que não são naturais, das coisas que são provocadas e acontecem. Né? Elas são provocadas por uma entidade, por um ente, por um ser humano, por um objeto, e acabam provocando um efeito, né? Acabam provocando uma transformação na paisagem. Muito bem. Gente, a fenomenologia não estuda só fenômenos sobrenaturais, como a gente é remetido a pensar depois disso que eu falei, tá? A fenomenologia estuda fenômenos como uma pedra sendo arremessada por uma pessoa e caindo na água. Aquela onda. A fenomenologia estuda qualquer tipo de alteração na paisagem. Qualquer tipo de alteração que venha a nós é um fenômeno. Inclusive, o conhecimento de uma pessoa, de um objeto, de uma cena, de um cenário e a aceitação ou não de ideias. Né? O Merleau-Ponty ele relaciona a aceitação dos fenômenos ou mesmo a assimilação e a cristalização dos fenômenos com a nossa percepção. E essa percepção, ela está indissociavelmente, ou seja, não dá para separar a percepção mental, a percepção psíquica do corpo que está transmitindo. Como eu disse agora há pouco, pode ser um corpo humano ou pode ser um objeto. Ou pode ser uma transformação na, na, no clima, enfim. Gente, para resumir bem Merleau-Ponty, a gente vai ter que, antes de mais nada, fixar uma premissa. A nossa percepção dos fatos, gente, primeiro, ela está, como eu disse, relacionada diretamente com o corpo que está transmitindo, né? Seja ele de que natureza for. Por exemplo, quando nós assistimos uma aula, o corpo do professor, o professor em si, físico, influencia diretamente na forma como vocês vão perceber a aula, como vocês vão perceber a matéria. Percebe? Então, assim, a matéria ela pode ser extremamente interessante, mas se o corpo, se a forma de transmissão do professor, se a atuação do professor, a atuação física do professor, ou da tela de apresentação, enfim, for uma forma que não te impressione positivamente, provavelmente você vai classificar como chata aquela matéria, ou chato ou incompreensível. Percebe, gente? Que tudo é uma questão do corpo, né? Quando eu falo corpo, não é só corpo físico, gente. Pode ser um corpo material, eu já falei para vocês, pode ser
toda a variedade de corpo. Eu estou usando o corpo como um resumo para um emissor, né, de informações. Gente, na teoria de Merleau-Ponty, o corpo físico não se separa da mente. Em paralelo a isso, nós temos também a diferença na percepção, o estudo da percepção. Que, na verdade, gente, é assim, na filosofia, o estudo da percepção, o estudo da fundamentação de como o ser humano percebe, não chega a ser tão incisivo, não chega a ser tão importante quanto é para a psicologia. Por quê, gente? Porque, segundo Merleau-Ponty, as nossas percepções são diferentes de acordo com o nosso corpo, certo? A gente estava falando disso até agora. E com o corpo que transmitiu a mensagem. Porém, a forma como nós percebemos o objetivo, ou seja, os objetos, esse telefone, por exemplo, é individual. Eu estou percebendo um telefone azul, quer dizer, a capinha é azul, né? O telefone a tela é preta, quando eu encosto ela acende, tarará, piriri, poró. Coisa que, né, são comuns. Mas a forma como eu percebo esse telefone é minha, certo? Eu posso classificar esse telefone como feio, como ineficaz, enfim. Outra pessoa pode classificar como show de bola, bonito e funcional, enfim. Existem. Na verdade, gente, para resumir isso tudo, para a gente falar numa linguagem bem atual, nós vamos falar a respeito de opinião. Nós vamos falar a respeito de opinião própria. É o que eu vivo falando para vocês. Cada um de nós tem a sua. Então, o que você pensa de mim pode ser diferente daquilo que seu colega pensa de mim. E vocês tendo a mesma experiência comigo, através de videoaulas, ou através de aulas presenciais lá no colégio potencial. Então, assim, veja, por isso que às vezes em conversas vocês falam, nossa, eu acho o professor fulano chato pra caramba, o cara é prolixo, né? Fica falando um monte de coisa a respeito de um assunto que dava para falar em poucas palavras, tal. Ele é chato, ele vive enchendo linguiça. O outro fala, não, mas eu acho que o cara manda bem, porque ele esmiuça o assunto. Sei lá. Ele faz de uma forma, ele traz o assunto de uma forma que nós possamos assimilar, porque o assunto é complexo. Então, veja, a subjetividade, ou seja, a tua opinião a respeito de um fato ou de outro, vai determinar a sua forma de perceber aquele fato. Vai determinar a sua percepção a respeito daquele fato, daquele objeto, daquela ideia, entendeu? Veja só, antigamente se falava uma coisa muito importante, meu avô falava muito isso. Porque quando a gente é pequeno, a gente fala assim, não gosto do verde, gosto do azul, gosto do amarelo, ou não gosto do vermelho, gosto do laranja, piriri pororó, sei lá. Meu avô falava muito isso. Para gostos se pintam as cores. Ou seja, traduzindo essa expressão, para cada gosto tem uma cor específica. Percebe? As cores não são vistas das mesmas, não são percebidas da mesma forma por todas as pessoas. Por quê? Tem pessoas que simpatizam, aí eu vou falar que está ligado com a subjetividade, uma coisa inexplicável, do psíquico, da forma como você monta as estruturas de conhecimento na sua cabeça, o teu gosto pelo azul. Assim como quem gosta do amarelo também gosta do amarelo porque
tem uma forma de enxergar o mundo que simpatiza com o amarelo. Estabelece prazer, estabelece sentimentos positivos na cor amarela e em tudo que é amarelado. Gente, Merleau-Ponty, para quem vai fazer para quem vai seguir a carreira na psicologia, é muito importante. Porque, veja só, aqui no colégio a gente vai falar en passant sobre Merleau-Ponty. Eu estou falando para vocês que ele é um cara importante na fenomenologia, porque ele apresenta o conceito de percepção subjetiva, né? Ele apresenta o conceito de ligação indissolúvel entre corpo e mente. A forma como você percebe as coisas está intimamente ligada à sua subjetividade, à tua opinião, aquilo que você vê nas coisas. Só você vê. Gente, tenta assimilar um pouquinho disso que eu estou falando, porque realmente é importante, tá? Em outras palavras, cada indivíduo subjetivo, cada indivíduo é subjetivo, cada indivíduo possui a sua opinião. Porém, para ele, para o indivíduo específico, os outros são objetivos. São pontos que ele percebe, são objetos que ele percebe, são conceitos que ele forma. Para ele, a opinião dele é a correta. Por isso que existe grande divergência de opinião. Quando a gente fala de empatia, por exemplo, é uma virtude, né? É uma capacidade positiva que tem que ser treinada para que você perceba a alteridade, para que você perceba as diferenças que existem e a importância em cada diferente, não em cada diferença. Do mesmo jeito que para você é importante, a tua opinião é importante, e você vê cada um de um jeito, para cada um que você vê, ele te vê de um jeito diferente. O A, o B, o C, o D, o E. Entendeu? Então, para você praticar a empatia, por exemplo, para você conseguir se transportar para o lugar de alguém que está defendendo um ponto de vista qualquer, você precisa reconhecer que as diferenças existem e que os diferentes são importantes, tanto quanto você. Esse é o cerne, esse é o núcleo da fenomenologia da percepção. Percebe? Você mesmo sendo único, você deve desenvolver a capacidade de enxergar as coisas como os outros enxergam. Isso é arte, né, gente? Isso é exercício de virtude. Isso é uma coisa que exige um pouco de sacrifício. Não vem assim de mão beijada. Fica a dica, né? A gente interpreta as coisas do nosso jeito, nós temos opiniões a respeito das cores, das pessoas e coisa e tal. Só que é importante que nós saibamos que as opiniões de um diferente, daquilo que a gente vê como um objeto, como um objetivo, como um ser objetivo, para nós aquilo é aquilo mesmo. Ele também possui opiniões diferentes, né? Se tratando de indivíduos. Ok? Gente, eu espero ter explicado de uma forma acessível a fenomenologia de Merleau-Ponty. Veja, vou repetir. Para quem vai seguir a carreira da psicologia, quem pretende ser psicólogo, terapeuta, ou mesmo
se aprofundar na educação, tipo pedagogia, pedagogia, né, para educação infantil, para alfabetização. O estudo da percepção da fenomenologia, dos fenômenos, né, o estudo de como se vê, como se percebem as coisas, né? O fenômeno é alguma coisa visível, é alguma coisa perceptível. Então, o estudo de como as pessoas percebem revela muito dessas pessoas e revela muito de como transmitir a informação para essas pessoas. Então, para a psicologia é importante para você entender a pessoa e para a educação é importante para você saber como transmitir a informação para essa pessoa. Tá bom? Gente, um grande abraço a todos e bons estudos.